Olá pessoal, bom dia. No vídeo anterior nós comentamos sobre as qualidades do composto orgânico. Hoje, em função de algumas dessas qualidades, nós vamos falar sobre as diversas formas de utilização do composto orgânico. Então, só para relembrar, nós comentamos que o composto orgânico é um produto estável, libera lentamente os nutrientes, não esquenta, não tem cheiro desagradável, ele é livre de patógenos e ervas daninhas e, com isso, ele é um excelente adubo e um excelente substrato para a produção tanto de mudas como cultivo em vasos. Então, aqui a gente já começa a observar uma das utilizações do composto orgânico. Aqui nós temos o composto orgânico armazenado, ele foi coado, né, e armazenado nessa caixa d'água e sendo utilizado para a produção de diversas mudas de hortaliças. Aqui a gente vê também uma produção bem rústica, né, caseira, de mudas de hortaliça, e aqui uma muda de tomate feita somente com substrato com composto orgânico. Tá certo? Muitos produtores orgânicos utilizam o composto orgânico como substrato. Algumas vezes utilizam o composto puro e outras vezes utilizam o composto enriquecido com a fonte de fósforo. Geralmente se utiliza muito o termofosfato iorim como uma fonte de fósforo complementar para o composto orgânico. O fósforo é muito importante para a formação das raízes das plantas. Então, por isso que tanto na produção de mudas como no preparo de covas, a gente utiliza muito uma fonte de fósforo complementar ao composto orgânico. Aqui a gente vê novamente, né, o composto orgânico sendo preparado aqui, ó. Aqui a gente tem uma pilha de composto, está sendo coado, né, e esse material vai ser armazenado nessa caixa de água aqui, caixa d'água, tá certo? E vai ser utilizado na preparação de substratos para a produção de mudas diversas, tá certo? Então, aqui, mudas de fruteiras de diversas variedades, a gente utiliza esse substrato aqui, que é uma mistura de terra de barranco ou terra de subsolo, né? Mais composto orgânico, mais uma fonte de fósforo, tá certo? Então, é uma estrutura bem simples, né? De produção de muda, prepara o substrato, e aqui a gente tem várias mudas sendo formadas de forma bem artesanal na própria propriedade. Então, o composto orgânico também tem essa utilidade. Eu poderia utilizar cama de frango coada? Geralmente não. A gente viu que a cama de frango ela tem, pelo fato dela não passar pelo processo de umidificação, ela vai esquentar, vai liberar muito nutrientes na solução do solo e isso pode afetar a germinação de sementes, né? Pode afetar o desenvolvimento de mudas menores. Aqui, novamente, a gente vê outra utilização do composto, o composto sendo utilizado diretamente no suco do plantio. Então, aqui no mesmo dia, a gente aplica o composto, muitas vezes utiliza de forma complementar uma fonte de fósforo também, tá certo? E logo em seguida a gente faz a semeadura da semente aqui junto com o composto orgânico, tá certo? Então não tem problema. Se eu fosse utilizar um esterco fresco, uma cama de frango, um esterco bovino fresco, eu teria que aplicar o material, o esterco fresco, no suco de plantio, teria que molhar bastante esse material e esperar uns 7, 10 dias para fazer o plantio da muda, para evitar falhas na germinação e afetar o desenvolvimento das mudas novas. Com o composto orgânico, não. Eu posso colocar o composto e logo em seguida fazer a semeadura, né, das sementes ou transplantar uma muda nova aqui. E eu não vou ter nenhum problema com relação à falha de germinação ou pegamento, tá certo? Então aqui a gente observa, né? Então realmente tem essa característica muito interessante. Aqui a gente já vê um produtor, né? Esse produtor é o mesmo que a gente comentou lá que fazia, né, a compostagem com plantas de milho, é um produtor de milho verde, né? E aqui a gente fazendo uma experiência com ele aqui, utilizando um composto orgânico no suco de plantio. Então a gente aplicou o composto orgânico, aplicou também uma fonte de fósforo antes, né? E ele fez a semeadura da semente junto com o composto. E tivemos um excelente resultado aqui. Ele comentou comigo que tempos atrás ele andou utilizando a cama de frango e teve problema de falha na germinação, né, no estande populacional das plantas, tá certo?
então ele ficou realmente satisfeito com o uso do composto. É lógico que muitas vezes o produtor não tem tempo para fazer a compostagem, né? Mas é uma excelente estratégia de você fazer o uso do composto no suco de plantio e você não tem nenhum problema em relação à germinação das sementes. Aqui a gente vê uma outra forma, né, sendo utilizado no suco de plantio de mudas de tomate, né? Então aqui a gente tem duas mudas de tomate novas, sendo cortado parte do sistema radicular aqui para não enovelar no fundo do suco, né? E o plantio no mesmo dia, né? Então faz a aplicação do composto com ou sem uma fonte de fósforo e logo em seguida faz o cultivo. Então a gente tem um resultado muito bom também nos transplantios das mudas de hortaliças de modo geral. Aqui a gente já vê o composto orgânico sendo preparado. Aqui é uma parte de composto que foi coada, né, para ser utilizadas em vasos, né, e aqui o composto mais bruto que é utilizado diretamente no campo, tá certo? Então aqui a gente está vendo uma cova de plantio de uma fruteira, aqui uma muda de goiabeira, né, que vai ser plantada. Então, a terra mais da superfície a gente coloca de um lado da cova, a terra mais do fundo da cova, que é esse solo mais claro, né, mais vermelho, mais pobre, a gente coloca do outro lado. E junto com a terra da superfície a gente coloca uma quantidade de composto orgânico, uma fonte de fósforo. Então, é com essa mistura aqui que a gente vai encher a cova para o plantio da goiabeira, tá certo? Então, não tem problema nenhum. Se eu fosse utilizar um esterco fresco, eu teria que ter um cuidado com a quantidade que eu vou colocar. Talvez eu teria que encher a cova, irrigar, molhar bem a cova e esperar ali também uns 7 a 10 dias para o plantio. E quando a gente usa o composto orgânico, a gente não tem essa necessidade, tá certo? Então, outro ponto interessante também na fruticultura. E aqui também na fruticultura, né, a gente fazendo adubações de cobertura com composto orgânico. Aqui um pomar de videiro no manejo convencional, foi aplicado o Roundup na linha de cultivo, tá certo? E logo em seguida foi aplicado o composto orgânico. Então esse mato aqui que secou após a aplicação do herbicida vai ajudar na retenção do composto orgânico próximo que é a planta. E nesse caso aqui um pomar sob manejo orgânico, né? Onde que a gente aplicou o composto orgânico e a gente abriu dois sucos, um do lado de baixo, o outro do lado de cima da planta, para evitar o arraste desse composto orgânico de próximo da planta aqui. Então, essa é uma estratégia que a gente usa muito no manejo de fruteiras sob manejo convencional. Aqui só um detalhe mostrando que, nesse caso também, a gente utilizou uma fonte de fósforo primeiro, tá certo? E logo em seguida utilizou o composto orgânico, tá certo? E aqui, o outro detalhe também, que do suco aberto embaixo, com o fósforo embaixo, logo em seguida a gente vai colocar o composto orgânico, tá certo? Então, é uma estratégia bem interessante. Aqui outro detalhe, e um detalhe interessante aqui, que a gente chama atenção aqui, essas plantas de videira são plantas muito velhas, que estavam abandonadas, né? E que a gente conseguiu recuperar totalmente o vigor dessas plantas, né? Então a gente está vendo aqui após a aplicação, né, as plantas com um vigor muito bom, né? Com essa estratégia de você aplicar uma fonte de fósforo para recompor o sistema radicular da planta e juntamente com o composto orgânico. Então essa é uma estratégia que a gente utiliza para recuperação de plantas velhas em pomares, né? Então se você tiver uma planta velha, você pode usar essa estratégia que funciona muito bem para quase todas as plantas, tá certo? E aqui a gente vê, né, o composto orgânico ensacado para facilitar a distribuição dentro do pomar, tá certo? Com relação à aplicação do composto em fruteiras, geralmente a fruticultura utiliza muito terreno ligeiramente inclinado. A gente não usa, pelo menos na nossa região da Zona da Mata, as áreas mais baixas são solos muito pesados. Então a gente utiliza solos com ligeira declividade. E aqui a gente vê um composto que foi aplicado num pomar aqui de maracujá, tá certo? E que não foi protegido. Então, nas primeiras chuvas, a água da chuva lava totalmente o composto, tá certo? Então, essa planta de maracujá aqui provavelmente não vai ter resposta nenhuma à adubação orgânica,
Porque antes do composto orgânico ser decomposto, mineralizado para a liberação dos nutrientes, ele foi arrastado, né, para fora da área de projeção das raízes da planta. Já nesse sistema aqui que a gente utiliza muito, esse composto ele fica retido aqui durante o processo todo de decomposição e de utilização pelas plantas, tá certo? Então, essa estratégia aqui, ó, muitas vezes a gente utiliza o composto orgânico sem necessidade nenhuma de fazer adubações de cobertura. A gente utiliza aqui uns 30, 40 litros por planta, uns 15 a 20 litros de cada lado da planta, e essa quantidade de composto é suficiente para manter a nutrição da videira desde a brotação até a formação de frutos e até a colheita, tá certo? Muitas vezes a gente não tem necessidade nenhuma de fazer as adubações de cobertura. Então, esse é um ponto muito interessante. Se eu utilizasse um esterco fresco, eu teria que parcelar muito mais essas adubações, tá certo? Para evitar excesso de salinidade na solução do solo, né? E evitar também perdas, né, por lixiviação também. Então, esse arraste aqui do adubo orgânico para fora das áreas de projeção das raízes das plantas, né, realmente é um problema bem sério. Então, muitas pessoas comentam que a adubação orgânica não faz muito efeito, né, muitas vezes por essa causa, né, de você não o composto orgânico não permanecer, né, próximo às raízes da planta no período que seria ideal para a sua decomposição e mineralização. Aqui a gente vê uma estratégia interessante, né, no sistema convencional, você aplicar o herbicida e logo em seguida fazer a aplicação do composto, e que eu considero mais ideal seria essa de você fazer um pequeno, né, sulco na parte de cima e de baixo da planta e aplicar o composto orgânico, tá certo? Você vai realmente ver aqui que a hora que a gente abre esses sulcos, né, algumas raízes das plantas aparecem aqui, mas não tem problema. O sistema reticular recompõe novamente e a planta torna-se, né, bem vigorosa com 2, 3, 4 meses após a aplicação desse composto orgânico. Aqui a gente vê uma foto que eu tirei do livro, né, o livro de adubação orgânica de hortaliças do Instituto Agronômico, né, tem a referência aqui, se vocês quiserem olhar nesse livro, né, muito interessante, que é a aplicação de composto orgânico, né, aqui está, o composto orgânico distribuído nas entrelinhas de parreiras de uva Niágara. Então, com um trator, com um sucador, né, ele abre um suco nas entrelinhas e faz a aplicação do composto orgânico, tá certo? Eu coloquei aqui, ó, a adubação orgânica na primavera é muito comum em São Paulo. Então, no ano de 94, eu tive a oportunidade de ficar um ano na Unesp de Jaboticabal e eu tive a oportunidade de visitar várias propriedades de fruticultura, tá certo? E mesmo os pomares convencionais, o pessoal tem muito o costume de realmente aplicar nas primeiras adubações, aquela adubação ali logo saída do inverno, né? Para a primavera, quando a gente faz a primeira aplicação, eles fazem uma aplicação de fósforo, tá certo? E logo em seguida de composto orgânico, né? E as plantas respondem muito bem. Com certeza, essas videiras aqui, o sistema radicular delas vão desenvolver para dentro das entrelinhas e vão acessar todo esse composto orgânico que foi aplicado. E as plantas respondem muito bem, tá certo? Então a gente está vendo que realmente está na primavera que as plantas estão começando a emitir as primeiras brotações aqui, tá certo? Então, nas primeiras adubações eles colocam bastante composto orgânico, mesmo no convencional, e logo depois eles fazem as adubações de cobertura com um adubo químico apropriado. Geralmente eles utilizam muita fórmula de 20, 0,5, 20, né, para fazer as outras coberturas, tá certo? E aqui, finalizando, né, é um experimento que a gente realizou um tempo atrás, de cultivo de tomate orgânico em vasos, né? Então, esse vaso aqui tem capacidade para 10 litros. A gente utilizou 5 litros de composto orgânico, 5 litros de terra e uma fonte de fósforo, tá certo? E a gente conduziu as plantas, né, dentro de um ambiente protegido, de uma estufa, né, durante 6 meses, tá certo? Então, a gente está vendo aqui a produção de tomate, né? E não foi necessário fazer nenhuma adubação de cobertura ao longo de todo esse período, mostrando, né, que o composto orgânico tem essa grande capacidade de ir liberando esses nutrientes lentamente. Então, só para a gente relembrar o que a gente comentou no vídeo anterior, né,
dessa liberação lenta quando a gente utiliza composto orgânico e da liberação muito rápida que pode provocar até algum excesso na solução do solo e afetar o desenvolvimento da planta, tá certo? Eu não estou querendo dizer aqui que a gente não deva utilizar os estercos frescos, mas a gente tem que usar com muito mais cautela, tá certo? Num próximo vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre esse detalhe de utilização de estercos frescos para cultivos de um modo geral, tá certo? Então, por hoje, são essas as informações que eu gostaria de passar para vocês, tá certo? Se você gostou, deixe o seu like lá. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva para receber notificações de novos vídeos. Um forte abraço a todos e a todas e até um próximo vídeo. Obrigado.